Dogcast, o seu podcast sobre cachorros. Oi, meus amores, como é que vocês estão? Ai, tanto tempo que eu não gravo aqui nosso Dogcast. Por quê? Porque muita coisa aconteceu de fevereiro pra cá. Como muitos de vocês sabem, o Brunello, que era o nosso Bernese, faleceu devido à leishmaniose. Tem tudo lá no canal, eu expliquei tudo, desde quando a gente descobriu até como que foi o dia da morte dele. Esse vídeo tá no canal. Então, se você quiser saber mais detalhes sobre isso, é só correr lá. Logo depois, o Theo, o gato do meu namorado, sumiu, fugiu de casa. Não sabemos, talvez por causa do sumiço do Brunello, né? Na cabeça dele, cadê o Brunello? E ele desapareceu. A gente fez tudo, botou cartaz, deixou comida na porta de casa, a areia dele, vasculhamos o bairro inteiro, colocamos na internet, pedimos para milhões de pessoas, enfim. E ele, até hoje, não voltou, tem um mês isso. E eu fiquei sem cabeça para gravar, eu postei pouquíssimos vídeos no canal também, recentemente eu coloquei alguns de coronavírus, né, é o assunto do momento. E também com esse negócio de coronavírus, a cabeça tá a mil, né, medo, receio e preocupação, enfim. Está sendo difícil ter ânimo nessa época, mas eu já estava me sentindo mal de não postar aqui o nosso podcast, afinal eu lancei ele tão empolgada, né, e parei de fazer, não acho isso justo, nem com vocês, nem comigo. Então, estou aqui fazendo um esforcinho para responder as dúvidas. Eu selecionei várias, não sei o tamanho que vai ficar esse episódio, mas eu quis selecionar bastante para poder compensar aí esse tempinho que a gente ficou sem o programa. Eu queria agradecer a todo mundo que tem mandado perguntas, eu queria agradecer aos elogios que eu recebo do Dogcast, e eu queria muito agradecer a todo mundo que não desistiu de mim, que continua assistindo os vídeos que eu posto no canal, quando eu posto, né? Tá meio complicada essa época. E também me acompanhando nas minhas redes sociais, tanto no Instagram do Tudo Sobre Cachorros, quanto também no meu Instagram pessoal, @linamedina. Pra quem não sabe, agora o meu namorado está morando aqui em casa e ele trouxe a gatinha dele, a Iris. E a gente está fazendo todo um trabalho de adaptação das cachorras com a Iris. Ainda não conseguimos, porque é uma coisa muito devagar de ser feita, tem que ter muita paciência para isso acontecer, mas cada dia elas se aceitam um pouquinho mais, elas chegam um pouquinho mais perto, ficam mais tempo juntas, e isso está sendo muito gratificante. Eu tô postando toda essa saga lá no meu Instagram, @linamedina, se você quiser acompanhar desde o primeiro dia, do primeiro contato, até hoje, todo dia, praticamente, assim, sei lá, se é todo dia, mas eu tenho postado sempre como é que tá a evolução desse contato das cachorras com a Iris, e eu garanto pra você bons stories, porque tá muito fofo a reação das cachorras. Na verdade, as minhas cachorras não estão nem aí pra Iris, elas só querem chegar e cheirar, pra conhecer que tem um animal novo dentro de casa. Só que a Iris é um gato, e ela não aceita. Ela faz para as minhas cachorras, e as minhas cachorras são tão banana, elas são tão inocentes, que a gata faz pra elas e elas não percebem, elas não se afastam, elas continuam olhando, elas não entendem, elas não entendem, elas não falam a língua da Iris, a Iris faz tudo pra afastar elas e elas ficam olhando assim. E aí quando a Iris tá estressada, nesses momentos, a gente afasta e tal, e deixa pra tentar de novo mais tarde ou no dia seguinte. Então tem sido uma saga, eu tô postando tudo pra vocês nos stories lá do meu Instagram. Vamos começar a responder as perguntas, porque, né, senão esse programa vai ficar longuíssimo, ninguém vai escutar. Alina me ajuda, Alina me ajuda. Olá, Alina. Me dá uma ajuda? Eu tenho uma Poodle Toy, a Mel, ela tem 1 ano e 2 meses. E eu tô me planejando para pegar uma outra Poodle Toy também. Só que eu preciso de uma ajuda, porque eu tenho dúvida com respeito a algumas coisas em questão ao cuidado. Porque eu sei que eu não posso deixar de dar atenção para Mel, que é a que eu já tenho. E eu também preciso dar atenção à filhotinha que vai chegar. Então, eu não sei como tratar as duas. Eu já vi alguns vídeos seus como fazer, né, quando chega um segundo cachorro em casa. Só que eu tenho algumas dúvidas específicas, como, por exemplo, na hora da ração. A Mel, eu dou a ração para ela num Kong,
para o enriquecimento ambiental. E eu dou uma vez pela manhã e uma vez à noite. Só que eu sei que a filhote, ela precisa comer mais vezes ao dia. Só que é aí que me gera dúvida, uma das dúvidas, né? Como, por exemplo, nas horas durante o dia que eu for dar a ração para ela, como que eu faço com a Mel? Porque eu fico com medo dela ter ciúme e tudo mais. E outra coisa com respeito ao tapetinho higiênico. Precisa ser um tapetinho para cada uma? Ou, por exemplo, eu posso deixar um na sala para a filhotinha e o da Mel, que fica na área de serviço, eu deixo lá também? Como que eu devo fazer esse cuidado com as duas sem deixar com que a Mel fique com ciúmes ou coisas do tipo, esses cuidados de saúde? Obrigada, Lina. Vamos lá, vamos lá. Em relação à alimentação, realmente, quando é filhote, muitos veterinários recomendam fazer 3 vezes a ração ou até 4. Como na época que eu peguei a Pandora, eu trabalhava fora, eu dava ração para ela 2 vezes por dia. Eu dava de manhã e de noite. Alguns veterinários falam que isso não é bom. Aqui, nunca tive nenhum problema com isso. Inclusive, a Cleo também, eu sempre dei de manhã e de noite e nunca tive nenhum problema com isso. Se você quer seguir a recomendação de dar 3 vezes por dia ou 4, a solução que vai gerar menos impacto na sua cachorrinha mais velha é fracionar a ração dela também. Se ela come 2 vezes hoje, você pega a quantidade diária e fraciona em 3 ou em 4, dependendo das vezes que você for dar para a filhotinha. E aí ela vai comer nos mesmos horários que a filhote. Ah, Lina, mas e depois? Depois você vai adaptando a rotina. Você vai, quando você passar para 2 vezes só, todo mundo vai comer 2 vezes. E assim por diante. Tá bom? Super fácil. Em relação ao tapetinho, eu gostei dessa pergunta. Porque assim, eu boto um tapetinho na sala para filhote e deixo o da Mel na área. Olha, não vai ter tapetinho da filhote e tapetinho da Mel. Vai ter tapetinhos. Elas não vão diferenciar, elas não vão dividir. Esse aqui é o meu, esse aqui é o seu. Você vai ter que fazer, a princípio, um treinamento com a filhote para que ela faça xixi no lugar certo. Inclusive, tem um vídeo no canal falando, agora seu cachorro vai fazer xixi no lugar certo, com as minhas dicas mais atualizadas, porque essas coisas a gente vai aprendendo também e vai mudando de ideia e vai, enfim, se atualizando. Então, assim, você não precisa deixar a filhote confinada, porque afinal você tem uma cachorra que não fica confinada, então vai ser estranho se você confinar do nada ela para poder a filhotinha aprender a fazer xixi. Você tem que colocar a filhotinha nesse espaço na hora certinha para que ela faça, depois de comer, depois de brincar, quando você sentir que ela vai fazer. E aí você coloca ela nesse espaço confinada e premia. Sempre que você premia ela, você faz um carinho também na Mel, se ela estiver perto, para que ela não se sinta preterida de nenhuma forma. A chance do filhotinho fazer xixi no lugar certo muito mais rápido é muito maior do que o primeiro cachorro, porque eles costumam imitar o cachorro mais velho e também costumam sentir o cheiro do xixi do cachorro mais velho e fazer nesse lugar. Mas, a princípio, você vai ter que forrar a área toda com tapetinho, aumentar essa região do tapetinho para aumentar as chances dessa filhotinha acertar. Se você quiser colocar tapetinho na sala, coloca uns 2, 3, enfim. E eu acho difícil ela procurar na sala, mas, enfim. Ok, você pode botar, mas se a Mel quiser fazer ali, ela também vai fazer ali. O legal do tapetinho é que, normalmente, o cachorro que aprende a fazer no tapetinho, ele passa a procurar o tapetinho sempre que ele precisa fazer xixi. Aqui em casa, eu levo minhas cachorras para qualquer lugar, para hotelzinho, para casa de alguém. Onde eu botar o tapetinho, elas vão fazer. Então, futuramente, você tira da sala, deixa só na área e elas vão estar fazendo certinho no lugar. Em relação à quantidade de tapetinho, aqui em casa, como eu tenho 2 cachorras, eu sempre uso 2. Mesmo as 2 fazendo no lugar certo, eu sempre uso 2 porque são mais xixis, os tapetes ficam sujos mais rápido. Se eu colocar um só e as 2 fizerem xixi nesse tapete, ele já está praticamente cheio. E aí a Cleo não gosta de fazer quando o tapete já está cheio, enfim. Eu sempre uso 2. Deixo 2 ali, quando os 2 enchem, eu troco por outros 2. Eu uso realmente o dobro de tapetinho porque eu tenho 2 cachorros, né? 2 cachorras no caso. Próxima pergunta. Oi, Alina, eu sou muito fã do seu canal e eu tenho um Shih Tzu de 4 meses, que ele vai fazer dia 18 de março, ele vai fazer 5. Eu vou fazer aqui uma perguntinha bem rápida, porque, né, o áudio é só de 1 minuto. Bom, a minha pergunta é como lidar com a agressividade dos cães. Tipo, o meu Shih Tzu, ele não é, tipo, nada agressivo com as pessoas, mas com outros animais, tipo cachorro e gato, assim, ele é muito
agressivo. Não é agressivo, assim, de... ele é agressivo. Eu acho que, tipo, ele tava pegando os gatos pelo pescoço, que a gente tinha uma gata, e ela deu cria, e ele tava pegando os gatos pelo pescoço e chacoalhando. Mas isso é por brincadeira, eu acho. Mas tá acontecendo outra coisa, que ele tá rosnando pros outros cachorros e brigando. Então eu queria que você tirasse essa minha dúvida. Já deu 1 minuto o áudio, mas, né, tudo bem. Beijos, linda. Ai, que fofa você. Então, vamos lá. Dificilmente cães filhotes são agressivos. Agressividade é uma palavra muito pesada, né? Só que também os filhotes, eles não reconhecem, eles não sabem os limites, eles não sabem até onde eles podem ir, eles estão aprendendo a viver. Realmente, pegar um filhotinho de gato pelo pescoço e sacudir não é um comportamento desejável. Se você deixa isso acontecer, ele pode ter esse hábito e fazer isso quando ele for adulto. E ele vai ter um poder de destruição muito maior do que agora. Eu sempre falo que eu não interfiro na relação das minhas cachorras, nunca interferi. Por exemplo, se uma estava machucando a outra ou passando dos limites, a outra chorava, tipo, para! E aí a outra parava. Então, elas duas foram se comunicando e mostrando uma para outra quais eram os limites delas. Por isso que hoje eu vivo postando lá nos meus stories as minhas cachorras brincando e parece que é briga, mas elas nunca se machucaram, nunca saiu sangue, nunca choraram. Então, as duas conhecem muito os limites uma da outra. E eu nunca interferi. E isso ajuda muito porque os cachorros falam a mesma língua. Mas, se o seu cachorro agora, quando o filhote está passando dos limites, por exemplo, pegando esses gatos pelo pescoço, ou enfim, agredindo outros cães, é importante que você mostre para ele que existe um limite. Eu quero deixar bem claro aqui que rosnar para outros cachorros é uma coisa boa, porque ele está avisando que ele não está gostando de alguma coisa. Você não pode brigar nunca com um cachorro por ele rosnar. Porque eu já falei aqui em outros episódios, já falei no canal também, que se você briga com seu cachorro ou impede que ele rosne, ele vai aprender a não rosnar. Ele não vai aprender a não atacar. Ou seja, ele vai atacar sem rosnar, sem aviso. E é muito pior. Então, rosnar, ok, se ele estiver rosnando, deixa ele rosnar, ele está se comunicando. Agora, realmente, se ele partir para cima, com agressividade, com força, você precisa intervir. É um filhote, né? Não tem um alto poder destrutivo, não vai matar ninguém. Mas, como eu falei, se ele cria esse hábito e acha que tudo bem, ele vai crescer com um poder destrutivo muito maior, podendo aí causar um estrago. Então, o que você tem que fazer na hora que o seu cachorro passa dos limites com um bebê, com uma criança, com um gato ou com outros animais? Você não vai brigar com ele, porque eu sempre falo aqui que você não deve brigar com seu cachorro, não é assim que se ensina. Mas você precisa mostrar para ele que isso não é aceitável. E como você faz isso? Você impede a brincadeira. Ele tá brincando, ou tá ali interagindo com outro animal. Passou do limite que você considera aceitável, você separa. Você pode colocar a mão na frente e afastar ele. Você pode pegar ele e colocar em outro ambiente isolado por 3 minutos. Você tem que interromper a brincadeira, porque ele vai ver que quando ele chega nesse ponto, ele perde aquilo. Ele perde a interação. E aí ele vai aprendendo que a partir daquele ponto ali ele não pode ir, porque senão ele vai perder a interação. Dá trabalho? Dá trabalho, tem que ter paciência, assim como tudo, né? Educar um cachorro dá trabalho mesmo. Mas essa é a dica. Próxima pergunta. Oi, Alina. Aqui é Marcele, eu sou de Brasília. Eu tô com uma dúvida. A minha filhotinha, né, a Leleca, ela terminou as vacinas, né, agora, esse mês, e eu vou começar a passear com ela na rua. Eu vi um dogcast anterior seu, você falando, né, sobre o comportamento dos cachorros, né, na socialização e tal. A minha dúvida é o seguinte: na minha rua aqui tem muito cachorro de rua, cachorro que fica solto e tal. Como que eu devo proceder durante o passeio, né, no caso da aproximação de um desses cachorros? Porque eu tenho medo deles serem agressivos com a minha filhote, né? E, ao mesmo tempo, eu não quero deixar de passear com ela por isso, né? Então, assim, como que eu devo proceder com essa
nessa aproximação? Como que eu percebo se o cachorro está se aproximando de uma forma mais agressiva? Se eu devo, né, afastá-la desse cachorro? Como que eu procedo nesse passeio com ela, nesse universo, né, com os cachorros de rua, que podem ou não ser agressivos, né? Obrigada, gosto muito das suas perguntas e respostas. Eu comecei a acompanhar tem pouco tempo, mas gosto muito, já aprendi muita coisa com você. Muito obrigada. Oi, Marcele. Cara, eu não sei se eu sou a melhor pessoa pra te dar essas dicas, porque eu sou uma pessoa muito medrosa em relação às minhas cachorras. Eu não pago pra ver. A minha primeira reação quando eu passeio com as minhas cachorras e eu vejo um cachorro solto é atravessar a rua. É virar a esquina e ir pro outro lado. É fugir. Eu não pago pra ver se esse cachorro vai tratar as minhas cachorras bem ou não, porque não se sabe, não tem como saber. Inclusive as minhas cachorras podem não gostar desse cachorro, né? Enfim. Então eu sou tipo fujona, eu não pago pra ver, não. Eu só deixo elas interagirem na rua com cães que estão na coleira, que se for pra socializar, que socializem dessa forma, mas com cachorros de rua soltos, né? Não só de rua que moram na rua, mas cachorros soltos, né? Tem gente aí irresponsável que passeia com cachorro solto. E a gente nunca sabe o que pode acontecer porque eles são animais, né? Animais são imprevisíveis. Por mais seguro que você esteja com seu cachorro, cara, animais são imprevisíveis. Às vezes as minhas cachorras não gostam de algum cachorro da rua. E aí, né? Então, eu sempre procuro sair da situação, não enfrento. Agora, como saber se o cachorro vai tratar seu filhote bem? Cara, você tem que observar a linguagem corporal, né? Ele vai arrepiar os pelos do dorso, as orelhas vão ficar para trás, o rabo pode estar entre as pernas ou esticado. Enfim, você tem que notar a linguagem corporal desse cachorro. Em último caso, se você tá passando por um lugar que tá cheio de cachorro na rua e não tem como você dar a volta, sabe? Você tá cercada de cachorros e não tem como você dar a volta. Se fosse eu pegaria a minha cachorra no colo e passaria. Enquanto você puder pegar, você passa, entendeu? Só que depois fica adulto, se você tiver um labrador, como é que você vai fazer, né? Eu acho isso muito complexo. Eu não sei se essas dicas estão sendo úteis, porque realmente eu fujo dessa situação. Se eu sei que tem uma região que tem muito cachorro solto, eu não vou. Se eu vejo um cachorro de longe, porque eu tenho olhos de lince, eu vejo a 1 quilômetro de distância. E se eu vejo que tem algum cachorro solto, eu já refaço meu caminho, eu morro de medo. E quando acontece, de eu por acaso cruzar com algum cachorro solto, eu fico, sabe, bem nervosa, assim, não fico tranquila. Eu tenho medo. Eu de fato tenho medo de acontecer alguma coisa. Porque eu tenho 2 cachorras, então se acontecer alguma coisa, eu não tenho como segurar 2. Posso até tentar, mas dificilmente eu vou conseguir segurar 2 cachorras no colo. Então, é realmente complexo. Tem gente que fala pra você andar na rua com um pedaço de pau, porque aí se vier um cachorro, tu assusta o cachorro. Eu não acho isso legal, porque, tipo, eu falo pra todo mundo que a gente não pode brigar com o cachorro e nem educar pelo medo. Aí você, tipo, beleza, o seu cachorro você não educa pelo medo, mas os cachorros da rua tu vai ameaçar com um pedaço de pau? Eu acho isso errado, né? A gente tem que querer o melhor para todos os cães. Então, a minha reação sempre é mudar o meu trajeto. Desculpa não poder te ajudar mais. Eu quis selecionar sua pergunta justamente porque eu sei que muita gente tem essa dúvida, mas eu não sei se isso tem uma solução, na verdade. Eu não sei nem se os adestradores teriam uma solução para cachorros alheios, porque como você vai ensinar um cachorro que você nunca viu na vida, que tá solto na rua, né? É bem complexo. Vamos para a próxima pergunta. Oi, Alina, tudo bem? Meu nome é Charlotte, eu adoro seu canal e eu queria fazer uma pergunta pro Dogcast, que na verdade é pro meu amigo, e ele pediu para eu fazer e eu vim aqui. Bom, vamos começar. O meu amigo mora em apartamento e o sonho dele é ter um cachorro. E ele tá querendo muito ter um Lulu da Pomerânia. Só que ele tá enfrentando a seguinte dificuldade. Ele trabalha de manhã, trabalha à tarde e estuda à noite. Mas ele acredita que ele pode, antes de trabalhar e nos intervalos, dar atenção pro cachorrinho e acha que vai conseguir criar ele e vai dar tudo certo. E a nossa dúvida é, o que você acha? Você acha que é possível isso? Teria alguma forma de isso ser bom pro cachorrinho, dando brinquedos para ele? Bom, continua aí a pergunta do meu amigo. Muito obrigada e beijão.
Oi, Charlotte. Então, vamos lá. Eu, quando peguei a Pandora, eu trabalhava fora. Muitas horas por dia. Longe. E eu tinha muito essa dúvida. Tipo, cara, será que eu pego um cachorro assim? Putz, mas... Meu cenário é esse. Eu moro sozinha. Eu não pretendo casar nem ter filhos. Então, eu nunca vou ter um cachorro porque eu sempre vou trabalhar fora. Na minha cabeça, eu sempre trabalharia fora, né? Eu sempre vou trabalhar fora e não quero casar. Então, a minha casa sempre vai ser só eu. Então, eu não posso ter nunca cachorro. Aí, eu tomei coragem. Pensei, cara, quer saber? Eu vou ter um cachorro. Se esse cachorro estiver infeliz comigo, eu vou doar pra alguém que dê uma vida melhor pra ele. Eu pensei isso. Porque, né, a gente não pode ser egoísta. Se a gente não consegue dar uma vida boa pro animal, é melhor que ele esteja com alguém que dê uma vida boa pra ele. E eu tava disposta a isso, eu peguei com a consciência que poderia dar errado e torcendo pra dar certo. E aí a Pandora chegou. Sinceramente, eu não recomendo uma pessoa que passa muitas horas fora de casa ter cachorro, porque cachorros não foram feitos pra ficar sozinhos. Nenhuma raça. Não tem, raça pra ficar sozinha. Não tem raça pra ficar sozinha. Nenhum cachorro gosta de ficar sozinho. A Pandora, acabou que ela acostumou a ficar sozinha. Isso trouxe pra ela uma independência. Ela se tornou um cachorro muito independente. Hoje em dia, ela é um cachorro extremamente independente que fica sozinho em casa tranquilamente. Talvez porque ela acostumou desde filhote. Mas eu tive sorte, porque pode ser que o cachorro tenha um efeito reverso. Em vez de ele ficar dependente, ele cria uma ansiedade de separação absurda, começa a se mutilar, a ralar as unhas na parede, na porta, até sangrar. Eu tive muita sorte com a Pandora, isso precisa ficar bem claro. Ela é uma exceção. Normalmente, o cachorro que passa muitas horas sozinho, ele vai ter graves consequências disso, que é a ansiedade de separação. Pode dar certo? Pode dar certo. Comigo deu. Pode dar errado? Também pode dar errado. Se o seu amigo vai em casa de vez em quando no intervalo de um trabalho para o outro, da faculdade, isso eu acho que pode suprir aí, porque ele vai, né? Vai ficar umas, 4, 5 horas fora, volta, fica 4 horas fora, volta, interage com o cachorro, né? Passeia, brinca, adestra, enfim. Talvez isso supra, depende muito do cachorro, tem cachorros que são mais carentes. Isso para Cleo, por exemplo, nunca seria suficiente, porque a Cleo é uma fonte inesgotável de carência. Então, pode ser que seja bom para o cachorro, pode ser que não supra, né? É uma loteria, gente. Cachorros são indivíduos únicos. O que deu certo para um pode não dar certo para o outro, tá? E, assim, soluções. Depois que acabarem as vacinas, né? Quando o cachorro tiver com 4 meses, ele pode colocar o cachorro numa creche para cachorro, que é uma coisa que eu julgo maravilhosa. Eu acho que todo cachorro deveria frequentar creche. Eu, inclusive, estou procurando para colocar as minhas cachorras, porque gasta energia, socializa, adestra, não fica sozinho. É maravilhoso. Creche é maravilhoso. Então, se puder, quem trabalha fora, ter um cachorro e colocar na creche, é perfeito. Inclusive, eu fiz isso. A Pandora, ela estava com uns 8 meses. Eu coloquei ela na creche. Ela ia para a creche 2 vezes por semana, o que era excelente, porque no dia seguinte da creche ela estava morta de cansada, então tinha o dia da creche, o dia que ela estava morta de cansada, o dia da creche, o dia que ela estava morta de cansada. Então era maravilhoso. E depois de um ano, eu notei que ela estava meio triste, de fato, por ficar tanto tempo sozinha. E foi aí que eu trouxe a Cleo para fazer companhia para ela. O que é outra solução também. Você pode ter 2 cachorros. Mas, assim, por outro lado, você pode também, por exemplo, ter 2 cachorros com ansiedade de separação, porque às vezes a ansiedade de separação do cachorro não é porque ele tá totalmente sozinho, às vezes é porque tá sem o dono, e às vezes não é nem alguém da família, às vezes ele tem ansiedade de separação com uma pessoa específica da família, tipo, só o irmão, e aí o irmão sai e o cachorro fica desesperado, tá todo mundo em casa, mas se o irmão sair, ferrou. Então, cada cachorro vai ser um cachorro, mesmo que você tenha 2, esses 2 podem sentir falta do dono quando ele sai. E eles ficarem solitários juntos. É tudo uma aposta, uma loteria. A gente vai ensinando, vai fazendo enriquecimento ambiental, vai adestrando, vai deixando a vida desse cachorro bem rica, para ele ser o mais feliz possível. O ideal é que a pessoa fique em casa, o ideal é que tenha sempre gente em casa para ficar com o cachorro. Mas eu sei que a realidade não é essa. Muita gente mora sozinho. E aí? Faz como, né? Então, foi isso que eu fiz. Essas são as dicas em relação a isso. Vamos para a próxima pergunta. Oi, Alina, tudo bom? Meu nome é Agatha, eu sou tutora de uma bulldog francesa de 5 meses e meio, Edith, e
Eu quis muito te mandar esse áudio porque eu descobri recentemente que ela estava com a doença do carrapato, porque eu vi assim uma gotinha de sangue no xixi dela e eu lembrei muito de você falando, gente, qualquer coisa que acontecer, que vocês virem de diferente, vocês procurem um veterinário. Então eu procurei a veterinária dela, a gente fez o hemograma, depois fez o exame e deu, então ela vai tomar os remédios agora, vai se curar com certeza. Mas eu queria muito te agradecer porque foi por causa das suas dicas que eu resolvi procurá-la, uma coisa que podia ter passado desapercebido e que foi fundamental. E aí eu queria aproveitar também e te perguntar, porque ela tá com a castração marcada para assim que ela fizer 6 meses, e eu tô em dúvida, assim, porque eu fiz um post no Facebook e comentando que ela ia fazer essa castração, e algumas pessoas criticaram, falando que era uma cirurgia muito antecipada, que podia esperar um pouco. É, algumas pessoas falaram que era melhor ter o primeiro cio. Aí eu queria saber, né, o que você pensa sobre isso, se acha que eu já devia fazer, ou se deveria esperar o primeiro cio para ter certeza que, tipo, ela já está formada, né, que os hormônios que ela está produzindo já foram suficientes para que as placas se fechem, enfim, essas coisas. E é isso. Muito obrigada. Espero ser selecionada. Um abraço. Oi, Agatha. Realmente, se você for perguntar para 10 veterinários o que eles acham da castração antes do primeiro cio, você vai ter 5 falando uma coisa e 5 falando outra. Isso não é um consenso, porque não existem provas científicas de que a castração precoce faça mal ou castrar depois faça super bem. Isso tudo é inconclusivo ainda. E os veterinários divergem das opiniões. Eu conversei recentemente com 2 veterinários sobre isso e a resposta que eu tive dos 2 veterinários foi o seguinte: para raças de grande porte, o ideal é castrar depois do primeiro cio. No caso dos machos, depois da puberdade ali, depois dos 8 meses, 1 ano. Porque os hormônios, a testosterona, enfim, os hormônios sexuais, eles ajudam no desenvolvimento da ossatura do cachorro. Enfim, eu não sou veterinária, mas eles falaram que se for raça grande, o ideal é castrar depois do primeiro cio, né? Depois da puberdade, ali com 1 ano de idade. Mas para raças pequenas, que não teria problema nenhum. Sinceramente, eu tenho 2 cachorras de raça pequena, então eu só posso falar em relação à raça pequena. Se eu tivesse hoje um labrador, um golden ou um rottweiler, que são raças que eu amo, eu castraria depois do primeiro cio, porque eu ouvi de 2 veterinários que é o ideal para cachorros grandes. Então, se eu tivesse um cachorro grande, eu faria isso. Agora, tendo cachorras pequenas, eu castrei antes do primeiro cio e eu não tive nenhuma consequência em relação a isso. Nenhuma. A Pandora, ela é super no padrão da raça, super bem desenvolvida, super forte, musculosa, perfeita. E a Cleo, idem. As 2 cachorras se desenvolveram plenamente, perfeitamente. São cachorras equilibradas, são cachorras tranquilas, são cachorras saudáveis. O único problema da Pandora é atopia, que não tem nada a ver com castração. Então, eu não tive nenhuma consequência. Inclusive, em ONGs, eles castram todos os cachorros. E quando nasce filhote, e eles, né, vão doar os filhotes com 3 meses e tal, eles castram os cachorros com 3 meses de idade. Gato, cachorro, tudo com 3 meses. Então, assim, as castrações elas estão sendo feitas. Agora, eu realmente ouvi de 2 veterinários que eu confio muito, falando que se for raça grande ou gigante, para castrar depois de 1 ano. Então, se eu tivesse uma raça grande, eu faria isso. No caso de ter uma raça pequena, eu não vejo consequências negativas para castração antes do primeiro cio. Pelo contrário, ajuda a prevenir o câncer no aparelho reprodutor, de mama. Essa é a minha opinião. Talvez se eu tivesse um macho, eu castrasse depois de 1 ano, mas aí também tem um problema de demarcar território, né? Ali com 5, 6 meses começa a demarcar território. Enfim, é isso. Raça grande, gigante, depois de 1 ano, isso que eu vi dos veterinários, tá? E pequenas, eu não vejo problema. Eu castrei as minhas e deu tudo certo. Oi, Alina. Então, acabou de chegar um Shih Tzu macho aqui em casa. Ele é um bebezinho, 2 meses. E
ele tá coçando bastante até. Eu já vi ele coçar 4 vezes atrás da orelha. Tipo, bem aquela coçada clássica mesmo. Mas, como ele só tem 2 meses, ele não tem todas as vacinas ainda. Eu quero saber qual a procedência que eu devo tomar, porque eu tô ficando preocupada com essa coceira. E eu não sei se eu posso levar no veterinário, porque frequenta outros cachorros, e esses cachorros podem estar doentes. E eu não sei muito bem o que fazer, Alina. Então, por favor, me ajuda. Eu realmente estou preocupada com isso. Beijo, eu adoro seu canal e eu aprendi várias coisas. Ai, eu agradeceria se você me respondesse, porque eu tô muito preocupada. Oi. Então, mas se ele tá coçando a orelha, né, e não tem todas as vacinas, você tem que levar no veterinário mesmo assim. Assim como a gente leva no veterinário para dar as vacinas, né? Só que você não vai colocar ele no chão da clínica, você não vai colocar ele naquela mesa de metal da clínica, você vai ficar com ele no colo. Essa é a recomendação. Quando você está fazendo o protocolo de vacinas, o seu cachorro ainda não é vacinado, que ele pode pegar alguma doença, você leva ele no colo. Não deixa ninguém passar a mão, não deixa ele interagir com outros cães. Leva no colinho, na clínica, vacina. Leva no colinho e o veterinário vai examinar as orelhas dele. Importante que você leve no veterinário, porque isso incomoda o cachorro, né? Essa coceira, talvez esteja com dor. E também porque atendente de pet shop não é veterinário. Não adianta você perguntar pra ele, a orelha do meu cachorro tá coçando, me passa aí um remedinho. Ele não sabe o que o seu cachorro tem. O veterinário vai provavelmente colher o material da orelha dele, né? Um pedaço da cera, vai examinar. Os veterinários que eu conheço colocam no microscópio ali na hora e veem se é ácaro, se é fungo. E aí ele vai recomendar um remédio para o que o seu cachorro tem. Por favor, não vá na pet shop e peça um remedinho para ouvido, porque não é assim que funciona. Beleza? Mas pode sim levar o seu cachorro no veterinário no colinho. Cara, ainda bem. Menina, que dificuldade para achar esse negócio. Baixei o Telegram só para falar com você. Então, eu tô com uma cachorra, a gente tem duas, na verdade, né? E uma poodle de 13 anos e ela tá com probleminha renal. E aí hoje, a veterinária já fez exames de sangue e o rim dela não tá bom, ela tá tendo que tomar, esse barulho é a outra que abre a porta. Ela tá tendo que tomar soro diário, vai ter que ficar tomando soro durante 7 dias. E ela passou ração, mudou a ração dela e tá passando para ração renal. E aí a gente comprou a Royal Canin renal. Só que ela não come, de maneira nenhuma. A veterinária mandou deixar sem comer, uma hora ela vai ter fome e vai querer comer. Mas eu fiquei nervosa e comprei a mesma Royal Canin. A mesma Royal Canin, só que pasta, né? Úmida. E aí, na verdade, a minha pergunta é qual a diferença entre a ração de grão e a ração úmida? Tem alguma diferença? Faz mal? O que você acha? Amei esse áudio. Então, vamos lá. Seguinte, nutricionalmente não tem diferença. Claro, se a gente comparar banana com banana, né? Você tá comparando a Royal Canin renal seca e a Royal Canin renal úmida. Não tem diferença nutricional. As duas são excelentes. Agora, elas têm algumas diferenças, assim, por exemplo, a ração seca ela limpa mais os dentes, né? Porque ela tem um atrito ali, então ela tem menos chance de causar tártaro no cachorro. Essa é uma vantagem. A desvantagem da ração seca é que ela pode ser menos gostosa, de fato, porque dificilmente um cachorro vai rejeitar uma ração úmida, né? Porque o cheiro é alucinante para os cachorros. Então, eles amam muito. Outra coisa legal da ração úmida, principalmente para cachorros renais, é que como ela é úmida, ela tem mais água, obviamente. Então, para gato, por exemplo, é super importante da ração úmida. Super importante. Porque gatos bebem pouca água, eles precisam de bastante água para não ter problema renal. E se o cachorro tem problema renal e come ração úmida, é ótimo, porque além da água que ele já ingere, ele ainda está ingerindo a água que está ali naquela ração. Então, para o cachorro, ainda mais renal,
É muito bom por causa disso. Agora, a ração úmida você não pode de jeito nenhum deixar à vontade. Eu acho que você não vai fazer isso, né? Mas é bom lembrar, porque ela atrai muito bicho. É pra você dar e tirar. E uma coisa que eu queria falar também é em relação ao preço. A não ser que isso não seja um problema pra você, tá? Mas eu fiz umas contas aqui, eu anotei, porque eu tô muito responsável. E eu anotei aqui, ó. Vamos lá. 2 quilos da ração renal da Royal é R$ 99,99. E pela proporção, fiz uma regrinha de 3 aqui, 2 quilos da ração úmida, da latinha de ração úmida, daria R$ 159,90. Então, tipo, R$ 50 mais caro por 2 quilos, tá? Outra coisa também, o peso do cachorro. Eu botei aqui de 10 a 15 quilos. Vamos supor que a sua poodle tem de 10 a 15 quilos. Vamos supor que ela tem 10 quilos. Na ração úmida, pela quantidade de ração que você tem que dar, que eu vi aqui no site, inclusive, é 420 gramas por dia. E cada latinha vem 200 gramas. Então, você vai ter que dar 2 latinhas por dia. Cada latinha custa R$ 15,90. Então, você vai ter que dar R$ 30 de ração por dia para poder dar a úmida. Em relação à quantidade da seca, eu não achei a informação. E eu não tenho ela aqui na minha casa para ver. Mas aí tem que olhar quanto que precisa dar por dia da ração seca. De qualquer maneira, eu acredito que a ração úmida seja bem mais cara. Agora, se a cachorra precisa, tá com 13 anos, precisa de uma ração renal, não come a ração renal seca, e você tem grana, pode bancar, a úmida, eu acho ótimo. Inclusive, vai dar mais água para ela. Agora, eu tô pensando aqui, nesse momento, uma solução, talvez, para diminuir um pouco esse custo e aumentar a palatabilidade, seria misturar. Você compra um pacote da seca e algumas latinhas e mistura uma com a outra. Aí tem que ver com a veterinária a quantidade que você misturaria uma com a outra e se tem algum problema. Eu acho que não teria problema, porque eu acredito que seja a mesma composição. Mas é uma coisa a se perguntar para a veterinária, porque quando você mistura a úmida na seca, o cachorro normalmente come a seca, porque tá ali tudo misturado. Então acho que vale perguntar para a veterinária se essa é uma boa solução. Oi, Alina, tudo bem? Meu nome é Luíse e eu e a minha esposa, a gente acabou de pegar um filhote de Golden faz poucos meses. Ele tá com a gente vai fazer 3 meses agora. Ele tá com 5 meses de idade e a gente anda tendo muito problema com ele com a questão do xixi. Tipo assim, ele é muito bonzinho, ele é um cachorro, assim, que a gente não tem problema com absolutamente nada, mas o xixi, vira e mexe, é um saco pra gente, porque ele sabe onde faz xixi, que tem que fazer xixi no tapetinho higiênico e tal, mas de vez em quando, eu não sei o que acontece, ele pira o cabeção e faz xixi no lugar errado, tipo, muitas vezes. Por exemplo, essa semana a gente comprou uma caminha pra ele e a primeira coisa que ele fez foi xixi na caminha. Ele subiu e fez xixi. Ou então, tipo, a gente acordou, levantou, veio aqui no cercadinho dele e tava tudo mijado, sendo que ele já tinha feito um xixi certo e o cocô no lugar certo também. E aí eu queria saber o que a gente faz nessas situações, porque muitas vezes a gente fica olhando lá, ele fazendo xixi no lugar errado e não sabe o que fazer, não sabe como ensinar ele que é no lugar certo. Tipo, a gente coloca ele, fala que o xixi certo é aqui, a gente comemora toda vez que ele faz xixi no lugar certo e ainda assim ele faz no lugar errado. Pelo amor de Deus, nos ajuda. Oi, Luíse. Então, tem que ver por que ele tá fazendo, né? Primeira coisa, ele pode estar entrando na puberdade, então tá marcando território. Isso acontece. E aí, ou castra, ou lida com isso, porque realmente é um instinto muito inerente ao macho, difícil contornar essa situação sem castrar. Mas como eu falei, né, numa das respostas aqui, os veterinários estão recomendando castrar raças grandes depois da puberdade, depois de 1 ano. Aí fica, né, complicado. Outra coisa também é que ele pode estar fazendo xixi para chamar a atenção. Tem que ver direitinho o que vocês fazem quando ele faz errado. Beleza, quando ele faz certo, vocês premiam, mas e quando faz errado? Se ele faz errado e vocês pegam ele e colocam no tapetinho, tá errado, porque vocês estão dando atenção, vocês estão tocando nele, falando com ele. Isso é atenção.
Se ele faz errado e vocês brigam, isso é atenção. Tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, vocês estão na sala vendo televisão, aí ele vai lá no pé da mesa de jantar e faz um xixizão. O que vocês fazem? Eu sei que é desesperador. Eu sei que nossa primeira reação é gritar, não! Sair correndo atrás do cachorro. Eu sei, porque eu tenho 2 e eu já criei vários. E eu sei bem como é isso. Mas uma coisa que funciona muito é ignorar. A Pandora, ela tinha essa mania. Ela fazia xixi para chamar minha atenção. E eu tava trabalhando, quando eu levantava tinha uma poça de xixi. Ela fazia xixi no meu pé, fazia no tapete. Ela abaixava no tapete da sala, que era um tapete peludo, dificílimo de limpar, inclusive tinha que mandar lavar fora. E ela abaixava ali, olhava pra minha cara e fazia xixi assim, na minha cara. E o que eu fazia? Ficava puta. Pegava ela, não pode! Botava no tapetinho, é aqui que tem que fazer. Eu acertei? Não, errei. E isso deu certo? Não. Ela continuou fazendo. Todo dia ela fazia. Olhando pra minha cara, pra me provocar, pra chamar atenção. Eu conversei com o adestrador e ele falou, Alina, você vai ter que ignorar. Mas como que eu vou ignorar? Tá fazendo xixi no meu tapete. Você vai ter que ignorar. E eu ignorei. Durou 3 dias. Ela fez xixi na minha frente, eu virei o rosto, fingi que não tava vendo, não limpei o xixi na hora e saí. Fui pro banheiro, fui pro quarto, tomei banho. E depois que ela esqueceu, eu fui lá e limpei. E eu fiz isso por uns 3 dias, ignorei completamente esses xixis errados. E ela nunca mais fez. Mas nunca mais. Isso tem, sei lá, 6 anos. E durante 6 anos, nunca mais Pandora fez xixi no lugar errado. Então, essa é uma alternativa. Tem que ver como está o comportamento de vocês. Agora, se vocês estão ignorando, continuam ignorando, e o cachorro continua fazendo, ele provavelmente está marcando território. E aí é uma questão da puberdade dos machos, complicadíssimo, enfim, de lidar, realmente. Agora, quanto a fazer xixi na caminha, não se estressa não. Aqui em casa, bastou lavar a caminha ou pegar uma caminha novinha, ou lavar a caminha e eu boto ali, a Cleo vai lá e faz xixi. Ela tem essa mania. Eu acho que é pra marcar o lugar mesmo, marcar com o cheiro dela, mostrar que aquela caminha é dela. Aí tem que perguntar pra ela, né? Mas eu abstraí. Antes eu ficava assim, ai meu Deus, vou ter que lavar de novo. Aí o que aconteceu? Eu lavava de novo e ela fazia xixi de novo. Então o que eu faço? Eu já sei que ela vai fazer um xixizinho numa caminha recém-lavada. E eu deixo ela fazer. Tá bom. Quer fazer xixi? Não faz. Aí ela faz, eu pego aquela caminha, boto a caminha pra cima, eu estendo a caminha, eu coloco no varal, enfim, boto em cima da máquina, enfim, deixo a caminha num lugar inacessível, secando o próprio xixi dela, e depois eu devolvo a caminha pro lugar original, pra sala, por exemplo, com o xixi dela seco. Ela não faz mais, porque já tá com o xixi ali, já secou, já tá com o cheiro dela, e ela não faz outro xixi em cima. A cama tá limpa? Tá 100% limpa? Tá sem xixi nenhum? Não, tá com um xixizinho ali seco. Mas o que adianta? Eu vou ficar a vida inteira lavando caminha pra ela fazer xixi em cima? Não. Eu lavo quando tá suja, quando começa a ficar cheio de pelo, quando fica sujo, né, das patinhas e tal. Agora, se ela fizer xixi, eu vou esperar secar e é isso. A gente tem que relevar certas coisas. Aqui também tem notícia. Bom, é claro que eu vou dar uma notícia sobre coronavírus. Por quê? Porque não se fala em outra coisa, né? As pessoas não aguentam mais ficar em casa. Sinceramente, eu sinto que eu já tô de quarentena desde 2015, assim, porque eu pago pra não sair de casa, gente. Eu não entendo por que as pessoas estão tão desesperadas. Porque ficar em casa é tão legal, tem tanta coisa pra fazer. Você pode ler, você pode pintar, você pode reformar um móvel, você pode montar um móvel, você pode, sei lá, aprender um hobby novo, você pode ver filme, ver série. É tanta coisa que dá pra fazer em casa. Por mim, eu nem saía de casa mesmo. Eu não tô tendo nenhuma dificuldade nessa quarentena, sinceramente. Estou preocupada, assim, com o número de mortes. Estou preocupada com, né, a família e as pessoas que estão contraindo. Enfim, é preocupante, de fato, né? Mas eu queria falar uma coisa aqui, uma notícia, pra todo mundo que ainda não sabe disso. Eu tenho falado muito no Instagram tudo sobre cachorros. Eu já fiz um vídeo sobre isso, porque as pessoas insistem em ficar preocupadas que o cachorro vai pegar coronavírus. E aí o cachorro, enfim, morreu de coronavírus. E aí, tipo, infectou. Gente, cachorro não pega coronavírus. E cachorro não transmite coronavírus. O cachorro ele pode funcionar como um transportador, assim como um copo usado.
Ele, tipo, se ele, sei lá, alguém com coronavírus, beija o focinho do cachorro, e alguém que não tá com coronavírus também beija o focinho do mesmo cachorro, pode passar o vírus ali, entre uma pessoa e outra, entendeu? O cachorro pode ser um transportador, mas não que ele esteja com coronavírus. Então vamos ler essa notícia aqui. Ela saiu no Globo Rural. Ela saiu em um monte de lugar, mas eu peguei do Globo Rural porque... Não sei por quê. Porque pareceu bem escrito. Vamos lá. Cachorro testa positivo para coronavírus em Hong Kong, mas virologista diz não haver motivo para alarmismo. Detalhe, essa notícia é novinha, é do dia 23, 3 dias atrás. A Organização Internacional de Saúde Animal reportou, nesta segunda-feira, 23 de março, um caso de contaminação de um cachorro por coronavírus em Hong Kong. A origem do foco de contaminação ainda não foi identificada. A organização destacou que o vírus ainda é considerado de potencial desconhecido para animais. 2 cachorros estavam no mesmo local que um paciente de Covid-19. Um deles teve diagnóstico positivo. Ambos os animais não apresentaram qualquer sinal clínico relevante. Ou seja, gente, os cachorros conviviam com uma pessoa que estava com Covid. E aí essa pessoa foi lá, né, interagiu com o cachorro, aí o cachorro testa positivo. Só que o cachorro não tem nenhum sinal, ele não fica com diarreia, ele não vomita, ele não fica com falta de ar, ele não tosse, entendeu? Ou seja, ele não está infectado. Vamos continuar. Os 2 animais foram colocados em quarentena no dia 18 de março, depois que o dono foi hospitalizado por causa do novo coronavírus. Os cães passaram por testes orais, nasais e retais, e um deles testou positivo para a doença. O virologista da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, Paulo Eduardo Brandão, afirma que o fato de um cachorro ter testado positivo para o coronavírus não é motivo para alarmismos. Ele destaca que não há evidências da transmissão de cães para humanos e vice-versa. Também avalia que o caso é isolado e, muito possivelmente, o exame deu positivo porque o cão teve contato com secreções ou superfícies contaminadas. O virologista destaca ainda que os cachorros já têm o seu próprio coronavírus. O coronavírus canino não é transmitido para humanos e é conhecido há décadas. Causa diarreia e, em casos mais graves, pode provocar mortalidade maior em filhotes. Mas há doenças muito mais perigosas para o cão, como a raiva e a cinomose, por exemplo. Brandão observa ainda que a prevenção e o tratamento para o coronavírus canino já existem e costumam ser bem-sucedidos. É uma doença que já tem prevenção incluída na vacinação dos cães. E no caso de tratamento, geralmente é hidratação, soro endovenoso e, se necessário, anti-inflamatório. Eu falei isso também no Instagram Tudo Sobre Cachorros. Se você pegar a bula da vacina V10, V8 importada, se você pegar a carteirinha de vacinação do seu cachorro, lá está escritinho, no adesivinho da vacina está escrito as doenças que ela combate, que ela previne. E uma delas é coronavírus. Se você olhar, vai estar escrito coronavírus. É porque é coronavírus canino, que não tem nada a ver com coronavírus humano, que é o Covid-19. Nada a ver. É outra doença, tá? E tem dos gatos também. O coronavírus canino não passa para o ser humano, ok? E não tem nada a ver com o Covid-19 que está acontecendo agora no mundo inteiro. Beleza? Estamos esclarecidos? Se você vacina seu cachorro V8 ou V10 anualmente, seu cachorro está protegido contra o coronavírus canino, contra a parvovirose, sinomose, enfim, um monte de doença. Beleza? Então, não se preocupe, não abandone seus cachorros, não trate eles mal, não faça nada disso. Tem um vídeo no canal sobre passear com um cachorro nessa época de quarentena, que eu dei minha opinião sobre o assunto. E... de cão, de filme. Eu vou indicar um filme aqui que muita gente já viu, mas com certeza nem todo mundo, né? Porque tem muita gente no mundo. Que é o filme Sempre ao Seu Lado, que está na Netflix, que é um filme super fofo sobre um cachorro, Akita, e é uma história real do Hachiko, lá no Japão, e ele perde o dono, né? O dono morre. Gente, isso é sinopse, tá? Não tô dando spoiler. É o básico do filme, é esse. E aí o dono morre e ele fica esperando o dono voltar. É um dos filmes mais lindos e tristes ao mesmo tempo de cachorro, na minha opinião. É muito lindo e muito triste, mas muito lindo. E é impressionante o amor de um cachorro
Curiosidade, tem uma estátua do Hachiko lá no Japão, em homenagem a ele, na praça que ele costumava ficar esperando o dono. E essa história, né, é bem comovente e muito fofa, tá na Netflix. Ah, e outra coisa, com o sucesso desse filme, muitas pessoas começaram a querer Akitas. Só que a Akita, gente, é uma raça primitiva, uma raça com tendência à agressividade, uma raça dificílimo de ensinar, porque qualquer tipo de punição pode gerar agressividade nesse cachorro. É uma raça que não é para amadores, não é para quem tem o primeiro cachorro, é uma raça para quem já tem experiência com cachorro. E é uma raça com alto poder destrutivo porque tem muita força, uma raça grande. Então, cuidado, não vai querer ter um Akita porque viu o filme, achou o Hachiko maravilhoso. Para ter um Akita, você tem que ter muita experiência e muita consciência do que você está fazendo, porque não é uma raça fácil de lidar, não é uma raça para criança, não é uma raça super dócil, então tome muito cuidado. Mas assista o filme, que o filme é bem fofo. A gente se vê com mais um Dogcast quando eu sentar para gravar de novo. Amo vocês, gente. Beijo. Fui!